E hoje o Metrópolis entrevista o governador do estado de São Paulo, João Dória. Nós estamos aqui no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. Governador, muito obrigada por nos receber, muito principalmente porque você acabou de sair de uma contaminação por Covid, né? Raquel, obrigado. Estou tirando agora aqui minha máscara, estamos no distanciamento. Eu sobrevivi porque tomei a vacina. Eu tomei 2 doses da Coronavac, por isso passei assintomaticamente pelas 2 semanas de quarentena da Covid. Eu fui reinfectado, é um caso raro. Mal você se recuperou, governador, da Covid, da segunda infecção por Covid, já anunciou um monte de novidades aí para o estado de São Paulo. Eu acho que a principal delas foi exatamente a reabertura do comércio, a reabertura dos bares, dos shows, dos teatros, né, da vida noturna em São Paulo, que São Paulo é muito conhecida por isso, mas, enfim, a retomada da economia. A gente sabe que é importante reabrir a economia, reaquecer a economia para a gente se recuperar, mas não é temerário reabrir agora, logo agora que chegou essa cepa nova, essa tal de variante Delta, que é mais contagiosa ainda? Raquel, primeiro não é agora, é a partir do dia 17 de agosto. E é gradual também, não é abertura geral e restrita, é gradual. Nós vamos ampliar o horário de funcionamento de bares, restaurantes, padarias, casas noturnas, até às 11 horas para o atendimento, para o ingresso do cliente e até a meia-noite para encerrar as suas atividades. Portanto, não há essa liberação geral, há liberação parcial, gradual e segura, e com obrigatoriedade também de seguir protocolos. Por exemplo, os restaurantes, bares, casas noturnas não podem utilizar ainda 100% dos seus espaços com mesas e cadeiras, poderão usar 70%. Vamos passo a passo, liberando gradualmente, compreendendo que hoje temos menos casos, menos internações, menos óbitos e mais vacinas. Então nós estamos evoluindo. Temos menos de 50% de ocupação dos leitos de UTI em todo o estado de São Paulo, seja na capital, litoral e interior. E outra coisa, a variante Delta, ela é controlada com a vacina, sobretudo a vacina do Butantan, a Coronavac. Se você tem a vacina no braço, sobretudo as 2 vacinas, o processo vacinal completo, você se protege. A Coronavac é uma vacina, isso eu posso dizer, porque eu vi os estudos do Butantan, protegem também contra a variante Delta. Eu suponho, não posso afirmar, que a AstraZeneca, a Pfizer, a Moderna e a Janssen também protejam, suponho. A Coronavac protege. Então, ampliando o processo vacinal, você estará também imunizado em relação a outras variantes, especialmente a variante Delta. Governador, São Paulo segue o exemplo do Reino Unido, que no último dia 19, agora, celebrou o Dia da Liberdade. Lá foi o Dia da Liberdade. Agora, o Reino Unido tem 68% de adultos totalmente vacinados. São Paulo tem 25%. Não é cedo para celebrar o nosso Dia da Esperança? Não. Sinceramente, não. Nós temos aqui 81% das pessoas com mais de 18 anos já com a primeira dose da vacina no braço. Estamos caminhando para 30% de pessoas com as 2 doses. Se fosse pela Coronavac, esse número já seria mais de 60%. Mas dependemos do Ministério da Saúde para a AstraZeneca e a Pfizer, que são vacinas que são providenciadas exclusivamente pelo PNI, o Programa Nacional de Imunização, que é providenciado pelo Ministério da Saúde, que promete e não cumpre. Diz que vai entregar um volume X, entrega menos X, que vai entregar no dia 10, entrega no dia 12, dia 13, dia 14, ou seja, 2, 3, 4 dias depois. Não é só o caso de São Paulo, é o caso de todo o Brasil. Agora, finalmente, o Ministério da Saúde informa que vai intensificar a entrega da vacina da Pfizer. Da AstraZeneca ainda não está muito claro. Se isso ocorrer, nós também vamos diminuir o prazo entre a primeira e a segunda dose. Hoje é de 90 dias, por orientação do Ministério da Saúde. Mas poderá ser de 30 dias, que aliás é o prazo da Pfizer, está na bula, para que você tome a primeira e a segunda dose no prazo de 30 dias e não de 90 dias. Isso só foi implementado aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde por falta de vacinas. Tendo mais vacinas, nós vamos encurtar esse período. São Paulo pode vacinar por dia, Raquel, 1.200.000 pessoas. Essa é a nossa capacidade vacinal em São Paulo. Estamos vacinando em média entre 500 a 600.000 pessoas por dia. Batemos recordes diários aqui de vacinação.
É o estado com o maior número de pessoas vacinadas. Já estamos com 38 milhões, mais de 38 milhões de pessoas vacinadas, pelo menos com uma dose da vacina. Mais do que a Argentina, mais do que o Chile, mais do que a Colômbia. São Paulo tem vacinado muito e muito rapidamente, até porque nós compramos mais vacinas, independentemente do Ministério da Saúde. Então, estamos seguros do que estamos fazendo e fazendo isso de forma gradual. Não é liberação geral, o uso de máscaras continuará sendo obrigatório, mas nós temos que reconhecer que estamos melhorando. E se estamos melhorando, temos que dar um pouco de oxigênio para a retomada do emprego, para a retomada da economia, para que as pessoas possam ter a oportunidade de recuperar os seus empregos e a economia, sobretudo no chamado setor da economia criativa, bares, restaurantes, serviços, bufês, também na área do turismo, de eventos, de congressos, convenções e feiras, com os protocolos possam gradualmente reabrir e a economia voltar a crescer. Governador, você também anunciou aí a vacinação de crianças e adultos. Tem doses suficientes? Ou crianças e adolescentes, melhor dizendo. Tem doses para esse público? Tem, as doses da vacina do Butantan. Adolescentes serão vacinados aqui já a partir do dia 18 de agosto. Primeiro, os adolescentes com morbidade, na faixa etária de 17 a 12 anos. Logo na sequência, depois das pessoas com morbidade, tem gente que, outro dia alguma pessoa me perguntou, o que é comorbidade? É com algum tipo de doença. Então a prioridade será para, inicialmente, os jovens que, por atestado médico, são portadoras de alguma doença. Na sequência, os que não têm doença alguma, na faixa de 17 a 12 anos. E pedimos esta semana, através do Instituto Butantan, ao Ministério da Saúde e à Anvisa, na verdade quem tem que autorizar é a Anvisa, a liberação para vacinar crianças na faixa de 3 a 11 anos. É seguro? A vacina Coronavac é segura. Os estudos feitos na China e comprovados pela Agência de Vigilância Sanitária Chinesa, que é uma das agências internacionais cuja validação é aceita, é China, é Japão, é a Europa e o FDA nos Estados Unidos. São as 4 grandes agências que a Organização Mundial de Saúde, OMS, credenciou para a validação de vacinas no âmbito mundial. Agora, evidentemente, precisamos ter autorização da Anvisa. A Anvisa autorizando, vacina, a Coronavac, nós temos para vacinar as crianças nessa faixa etária de 11 até 3 anos. Estamos aguardando a definição da Anvisa, mas enquanto isso, vamos terminar a vacinação dos adultos e iniciar a vacinação dos jovens. Governador, na semana passada, 10 capitais brasileiras haviam parado a imunização por falta de doses, interromperam a imunização. Coincidência ou não, algumas dessas capitais são administradas por políticos que fazem oposição ao governo federal. O senhor acredita que pode estar havendo algum tipo de boicote a essas capitais? A vacinação nessas capitais? Não sei, Raquel, mas é bom investigar. Aqui em São Paulo nós estamos controlando isso muito bem, para evitar este risco. Não houve isso aqui. Os atrasos, quando aconteceram aqui, aconteceram também em outras cidades, em outros estados. O que há que se lamentar é falta de vacina, mais uma vez. O governo que prometeu vacinas, depois de longos meses sem ter vacina e comprando cloroquina, agora tomou a decisão de fornecer vacinas, mas não fornece nas datas, eu repito. Promete numa data, entrega 3, 4 dias depois. Promete 500 mil doses, por exemplo, para São Paulo, entrega 300 mil. E para os outros estados também na mesma proporção. Ou seja, há uma desregulação completa daquilo que se promete e daquilo que se cumpre. O Ministério da Saúde, infelizmente, não é organizado. Faz uma disciplina ruim do ponto de vista logístico. E vou dar exemplos aqui. Eu mesmo denunciei 2 vezes vacinas estocadas aqui no depósito em São Paulo. Na primeira vez, 14 dias, na segunda vez, 16 dias. Nós descobrimos que esqueceram vacinas no depósito do Ministério da Saúde, perto do Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo. Não fosse a nossa denúncia, feita pelas redes sociais, talvez ficassem mais 2, 3, 4, 5, 6 dias vacina parada. E vacina no braço é o que salva. Você imagina, 2, 3, 4, 5, 6 dias, pessoas morrem por não tomarem a vacina, ou não tomarem a segunda dose da vacina. Então, falta organização. Mandaram vacinas que eram para o Amazonas, para o Amapá, e do Amapá para o Amazonas. Aí disseram, não, foi uma pequena falha, trocamos as siglas, de AM para AP.
Só que uma falha lamentável. A população no Amazonas é muito maior que a população do Amapá. Mandaram do Amapá para o Amazonas e do Amazonas para o Amapá. Perderam quase 3 dias para desfazer a confusão e remeterem as vacinas AM, ou seja, do Amazonas para o Amazonas, e as vacinas do AP, do Amapá, para o Amapá. Esse é o Ministério da Saúde do Brasil. Tem que estudar um pouquinho melhor o mapa do Brasil, pelo menos do Brasil. E o ministro, até percebo boa vontade no ministro Queiroga, mas eu tenho a sensação de que ele não administra o seu ministério. É um ministério confuso e tudo que nós não precisávamos, além do negacionismo do governo Bolsonaro, é um Ministério da Saúde em meio à pandemia, sem organização e sem planejamento. Começaram a circular nas redes sociais, governador, não sei se você viu, vídeos postados por aliados do presidente Jair Bolsonaro e políticos também, colocando em dúvida a eficácia da Coronavac, que é a vacina do Butantan. Vídeos, inclusive, de pessoas recusando a Coronavac ali na fila de vacinação, como é o caso de um deputado estadual por São Paulo, Humberto Teófilo. Ele fez um vídeo, ficou na fila, negou, soube que era Coronavac, disse que não tomaria, foi punido, claro, foi para o fim da fila. Mas, paralelamente a tudo isso, a esses vídeos que andam circulando pelas redes sociais, o Ministério da Saúde, ele encomendou uma pesquisa especificamente sobre a Coronavac para avaliar a necessidade de uma terceira dose. Aí eu pergunto para o senhor, que nome se dá a esse tipo de campanha? Quem ganha com isso? O negacionismo, os negacionistas, os que amam a morte e não amam a vida. Isso é uma inutilidade. Não há nenhuma necessidade de você tomar uma terceira dose da Coronavac. Bastam as 2 doses, que é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde. A vacina da Coronavac foi credenciada na OMS como uma vacina eficaz, uma vacina segura. E a mesma vacina que o próprio Ministério da Saúde aqui já aplicou no braço de 63 milhões de brasileiros. É lamentável que nós tenhamos um presidente da República e muitas pessoas que assumem o negacionismo, que são contra vacinas de maneira geral, que defendem cloroquina de maneira afirmativa e ainda querem desqualificar a Coronavac, a vacina do Butantan. Portanto, falsa a informação, bobo o deputado que recusou a vacina, vai para o fim da fila. Só espero que Deus o ajude a que ele não tenha o vírus antes de tomar a vacina, por ter recusado uma vacina segura e eficaz, aquela que eu tomei no braço. Estou aqui conversando com você, bem, assintomático, feliz, cheio de vida e desejoso que as pessoas tomem todas as vacinas. Não há seletividade de vacina. Todas as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil nesse momento, Raquel, são 4. São boas vacinas, porque a Anvisa checou, verificou e confirmou a eficácia e a segurança da vacina. Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e a Janssen, que são as 4 vacinas já autorizadas pela Anvisa. Pois é, a corrida pelas vacinas começou exatamente no dia 8 de dezembro de 2020, ou seja, há 8 meses. Decorridos esses 8 meses da primeira pessoa imunizada, o Brasil ainda não completou 20% da sua população totalmente imunizada, apesar daquela nossa tradição em imunização. O que esse fato lhe diz, esse atraso, essa baixa vacinação, esse baixo índice de vacinação com relação ao resto do mundo lhe diz? Falta de vacinas. O governo federal não comprou as vacinas quando deveria ter comprado. Comprou cloroquina e não vacina. E mais recentemente a CPI acabou demonstrando, e de maneira muito clara, e agora vai avançar nessa investigação, de que estavam vendendo para o governo federal vacina com propina. Esse é o governo Bolsonaro, que compra cloroquina ao invés de vacina. E quando compra vacina, compra com propina. Governador, vamos agora sair um pouquinho da saúde e ir para a cultura. Enquanto o Museu da Língua Portuguesa se preparava para ressurgir, para renascer das cinzas, né? Ali numa parceria com a iniciativa privada, a Cinemateca, ela pegava fogo, né? Era destruída sob a gestão do governo federal. Depois do incêndio, a Secretaria de Cultura de São Paulo, do Estado de São Paulo, enviou um pedido à União
para que a Cinemateca fique sob a gestão conjunta do governo de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo. Eu te pergunto, não sou oportunista essa proposta logo agora que a Cinemateca virou notícia em todo o Brasil e também no mundo? Não, isso é defender a cultura e proteger a cultura. Essa é uma boa questão para você perguntar por que o governo federal abandonou a Cinemateca. Não escolheu uma organização social para sua administração. A Cinemateca estava fechada, apenas com uma vigilância de uma empresa de vigilância. Se estivesse sendo usada, se estivesse sendo administrada, operacionalizada e colocada em funcionamento como sempre esteve, até a chegada do governo Bolsonaro, provavelmente ela não teria sido incendiada, porque as pessoas teriam observado protocolos de segurança, o controle do sistema contra incêndio e não teria sido vitimado com incêndio a Cinemateca e uma parte considerável do acervo cinematográfico do Brasil. Felizmente, outra parte foi preservada, aquela que fica em outro depósito na Vila Mariana. O Bruno Covas, saudoso Bruno, quando ainda em vida e ainda prefeito de São Paulo, já havia proposto, com o nosso apoio, antes do incêndio, que a Cinemateca fosse transferida para a Prefeitura de São Paulo. E eu já havia dito ao Bruno que nós faríamos também o apoio para que os custos fossem compartilhados entre a Prefeitura e o governo do Estado de São Paulo. Sabe quanto tempo antes do incêndio? Quanto? 1 ano e 4 meses. Portanto, não há nenhum oportunismo. Há a falta de bom senso, a falta de respeito com a cultura brasileira e a displicência que, infelizmente, levou a uma perda grave como essa do incêndio da Cinemateca. Agora, vamos para o prático. O governo federal não gosta de cultura. O governo federal hostiliza a cultura brasileira. Não gosta de São Paulo, hostiliza São Paulo e a cultura. Então, destine aqui para São Paulo, nós vamos investir recursos, não vamos pedir dinheiro para a Lei Rouanet, nem aprovação de Lei Rouanet. Nós vamos recuperar a Cinemateca, reconstruir a Cinemateca, a reordenar todo o armazenamento da cinematografia que ainda não foi consumida, felizmente, pelas chamas e que está lá nesse depósito da Vila Mariana aqui em São Paulo, e faremos isso conjuntamente, Prefeitura e Governo do Estado, com o apoio da livre iniciativa. Vamos para o prático, vamos defender a cultura e o acervo e a memória da cultura brasileira. As prévias do PSDB já estão marcadas, dia 21 de novembro vai ter prévia para escolher o candidato do partido para disputar a presidência da República. O senhor já tem a simpatia do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que disse que votaria no senhor caso o senhor fosse candidato à presidência. Como é que tem sido os bastidores dessa disputa no partido? É uma disputa saudável, Raquel. As prévias somam, agregam, estimulam e, ao mesmo tempo, impulsionam candidaturas e impulsionarão a candidatura do vencedor das prévias no dia 21 de novembro, quando nós teremos o momento de você digitar na urna eletrônica o número ou o nome, na verdade será o número dos 4 candidatos, de um dos 4 candidatos do PSDB às prévias presidenciais. Nós temos Tasso Gereissati, ex-governador do estado do Ceará, senador do estado do Ceará, um homem com uma biografia brilhante ao longo da sua existência no mundo da política e especialmente no PSDB. Arthur Virgílio, que já foi senador da República pelo seu estado do Amazonas, recentemente foi prefeito eleito da capital do estado do Amazonas, de Manaus, um grande tribuno, uma figura exemplar também na história do PSDB. E o jovem governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que comigo disputa também a indicação pelo voto a ser o candidato do PSDB à presidência da República. É um caso raro de um partido, primeiro, que faz prévias. É o único partido do Brasil que obedece a esse princípio básico e democrático de permitir que as prévias existam e todos possam votar. E depois que tem bons nomes para disputar. O PSDB tem. E sairá fortalecido, Raquel, o nome vencedor das prévias para, em nome desta vitória, poder negociar, dialogar com outros partidos para uma frente democrática de centro liberal, que seja capaz de fazer não a terceira via, mas a melhor via para a presidência da República. Depois daquela declaração de voto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o senhor sentiu que a sua candidatura está mais forte lá dentro do PSDB? Foi um bom gesto do presidente Fernando Henrique. Eu não pedi a ele que fizesse isso, nem induzia, nem sequer falei sobre esse assunto. Foi bem espontâneo, todo mundo viu. Foi absolutamente espontâneo da parte dele. Eu adoro o Fernando Henrique, já falei isso várias vezes, mesmo quando ele, enfim, fez manifestações diferentes das minhas. Mas isso não impede que eu tenha um grande respeito por ele. Tem 90 anos de vida,
2 mandatos como presidente da República, senador da República, fundador do PSDB, uma pessoa com sabedoria, com respeitabilidade nacional e internacional. Olha a diferença, Raquel, entre esse maluco do Bolsonaro e o presidente Fernando Henrique Cardoso. Olha o grau de respeitabilidade que tem o presidente Fernando Henrique, de todos, sejam os de direita, de esquerda, de centro, intelectuais ou não intelectuais. Ele é respeitado no Brasil e no mundo. E olha a figura do Bolsonaro, um pária, absolutamente desrespeitado no mundo. Você lê as notícias internacionais, tratam Bolsonaro como um idiota, como um pária, como um negacionista. É uma vergonha para nós como brasileiros ter um presidente como esse tratado dessa forma, que inclusive influenciou o próprio posicionamento do mundo em relação ao Brasil. Nós sempre fomos queridos, nós brasileiros, ainda que com as nossas diferenças, com os nossos comportamentos, sempre fomos queridos. Em qualquer parte do mundo, os brasileiros sempre foram bem-vindos. Pela musicalidade, pelo sorriso, pela ginga, pela forma de ser. Nós somos afetuosos, gostamos de abraçar, beijar, de estar com as pessoas, entre outras qualidades. Hoje ninguém quer os brasileiros. Tente ir para os Estados Unidos, tente ir para a Europa, tente ir para a Ásia, tente ir para os países vizinhos aqui, latino-americanos. Ninguém quer os brasileiros. Por quê? Porque o país é comandado por um pária negacionista que não providenciou vacina para o seu povo, comprou cloroquina e agora ainda se descobre que do pouco que se comprou de vacina, ainda certamente tinha ali a propina nesse sentido. Olha que situação o nosso país chegou. Ainda bem que o povo e o país são maiores do que Bolsonaro. Aliás, me permita aqui dizer, maior do que Lula e Bolsonaro. Governador, até agora, as pesquisas de opinião têm mostrado que nos cenários de segundo turno, Jair Bolsonaro perderia para os principais candidatos. Perderia para o Mandetta, perderia para o Ciro Gomes, perderia para o senhor e também perderia para o Lula. Mas o primeiro turno ainda está ali dividido entre Lula e Bolsonaro. O que ou quem poderá quebrar essa polarização e viabilizar uma nova via? O voto popular. Quem decide é o povo. Não somos nós, os políticos, é o povo. O povo é que vai decidir. É cedo ainda. Nós estamos há 1 ano e 5 meses, praticamente, das eleições de outubro de 2022. E o povo, nesse momento, Raquel, não está preocupado com a eleição. O povo está preocupado com o emprego, com a saúde, com a possibilidade de retornar à normalidade da sua vida, em proteger-se e proteger aos seus familiares. Essa é a grande preocupação, aliás, correta. Não é o momento de você ter uma preocupação eleitoral. Essa talvez seja a nossa preocupação, daqueles que, pela política, compreendem a importância e a dimensão disso, neste momento, para organizar o calendário eleitoral. A população em si não está preocupada com a eleição. Estará, sim, provavelmente, a partir do início do ano que vem. Ao anunciar medidas urgentes aqui para a população de rua de São Paulo, o senhor teve ao seu lado o padre Júlio Lancelotti, que é uma figura muito conhecida no estado de São Paulo, que sempre ajuda os mais carentes, mas é uma figura também muito festejada pelas esquerdas. O que foi essa demonstração? Foi um aceno às esquerdas, foi um aceno aos movimentos sociais, um aceno a um novo eleitorado à esquerda do PSDB? Foi um aceno aos mais pobres e aos mais vulneráveis, e um aceno às pessoas em situação de rua. Esse é o grande papel que o padre Júlio Lancelotti, que comanda a Pastoral das Ruas, tem. Eu não vejo nele papel político, nem eleitoral, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Eu vejo ele como um padre da Igreja Católica, preocupado com os mais humildes, os mais pobres e principalmente com a população em situação de rua. E nós juntos fizemos uma ação importante de abrigar essas pessoas em uma grande estação do metrô, aqui em São Paulo, a estação Dom Pedro, para que nas noites frias, nas noites mais frias deste inverno, elas não ficassem nas ruas, e sim abrigadas dentro dessa estação, com colchão, com cobertor, com meias, com gorros, com alimentação quente, com banheiros e com tratamento digno. E vamos voltar a fazer isso, porque teremos mais pela frente noites muito frias. Então repetiremos essa ação junto com o Padre Júlio, junto com aqueles que fazem parte da Pastoral das Ruas e com tantos quantos forem aqueles que desejarem colaborar. A partir dessa iniciativa, o Rabinato de São Paulo nos procurou com o objetivo de contribuir. E contribuíram. Várias sinagogas aqui em São Paulo abrigaram também pessoas em situação de rua e ofereceram colchão, cobertor, alimento, gorros, meias, banho, a oportunidade de terem noites dignas e protegidas para superarem o frio. É certo que nós temos um problema
mais grave do que esse, que é da população em situação de rua, que aumentou muito no Brasil, não foi só em São Paulo, porque aumentou o desemprego, a miséria, a pobreza absoluta aumentou muito. No governo Bolsonaro, ok, temos o efeito da pandemia, mas a falta de uma retomada planejada da economia também empobreceu o Brasil e aumentou a diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Mas ao menos num gesto que pode parecer simples, e de fato é, mas é um gesto necessário de você abrigar essas pessoas em noites muito frias, seja em São Paulo, seja em outras capitais do Sul e do Sudeste, para que elas tenham a oportunidade de continuar vivendo. Esse foi o papel do Padre Júlio. E enquanto ele cumprir esse bom papel, eu estarei ao lado dele. E com outro gesto, mas uma outra medida simples, o governo de São Paulo conseguiu reduzir em 54% a letalidade policial. Bastou para isso instalar uma câmera no uniforme dos policiais. Entre maio e junho, nenhuma morte foi registrada nos 18 batalhões que usaram essa pequena câmera. É possível mudar a cultura de violência assim, com pequenos gestos, com pequenas medidas? Pequenos gestos e grandes atitudes. Raquel, na outra entrevista eu falei para você sobre as câmeras corporais, que tem o nome de olho vivo, as body cams. Foi a primeira polícia do Brasil a comprar câmeras corporais com alta tecnologia de transmissão ao vivo, porque à medida que o policial coloca a câmera corporal na sua lapela, ali começam a rodar imediatamente as imagens do seu deslocamento até o local aonde ele está indo. E quem aciona é o Copom, é a central, não é o policial que aciona, é o Copom, onde nós temos vários coronéis que comandam o centro de operações da Polícia Militar aqui no bairro da Luz, no centro da cidade de São Paulo. 7.500 câmeras foram compradas, 3.500 estão funcionando. Teremos mais 4.000 câmeras nos próximos meses. Antes do final do ano, teremos 7.500 câmeras e todos os batalhões nós teremos câmeras. Não para todos os policiais, mas todos os batalhões nós teremos câmeras. É assim que São Paulo trata a segurança pública. Não só para proteger os próprios policiais, porque a câmera corporal, o chamado programa Olho Vivo, protege o policial, porque ele não fica imputável de algo que ele não fez, porque tudo que ele está fazendo está sendo filmado. Eu já vi vários policiais serem imputados de maneira injusta de terem feito aquilo que não fizeram. Com a câmera isso não acontece. Da mesma maneira que o percentual pequeno de maus policiais, se forem maus policiais, a câmera vai denunciá-los. Não precisará até de câmeras de terceiros. A própria câmera vai denunciá-lo. E se houverem outras câmeras, a prova contra ele será a própria câmera que ele está utilizando. Resultado disso, melhoramos a eficiência no combate à criminalidade em São Paulo e reduzimos a zero, aquele 0,7 de maus policiais que agrediam pessoas, 0,7, esse é o percentual. De uma corporação de 89 mil policiais, apenas 0,7 cometia alguma irregularidade. Foi a zero nos meses de maio e junho. Essa mesma polícia está recebendo carros blindados, é a primeira polícia do Brasil a ter automóveis blindados. Você nunca ouviu isso. Agora tem em São Paulo, Polícia Militar e Polícia Civil. Criamos a Dronepol para a Polícia Estadual. Eu já tinha feito isso na Prefeitura de São Paulo, na Guarda Civil Metropolitana. Fizemos agora na Polícia Militar. 120 drones de alta tecnologia, importados da China e da Coreia do Sul, para atender à inteligência da polícia. Você não vê e não ouve os drones. Os drones de alta tecnologia, para o serviço de policiamento, podem voar até 1.000 metros de altitude, até 1 quilômetro. Você não percebe, não ouve, não vê, e eles transmitem imagem ao vivo, e isso dá mais segurança na operacionalidade da polícia, seja a Polícia Militar, principalmente, seja a Polícia Civil e até mesmo o Corpo de Bombeiros. Compramos as melhores armas do mundo em concorrência internacional para a Polícia de São Paulo. Hoje a polícia com os melhores armamentos do mundo é a polícia aqui de São Paulo. Pistolas, rifles, espingardas, metralhadoras. Eu não gosto de armas, não tenho porte de armas, mas é inconcebível que a milícia, o PCC e criminosos tenham armas melhores e mais poderosas do que a polícia. Isso acabou em São Paulo. Agora São Paulo tem armas adequadas, dentro de protocolos e com forte treinamento por parte da Polícia Militar e da Polícia Civil, e não tem mais bandido com armas superiores à polícia, pelo menos em São Paulo. E concorrência internacional. E conseguimos, essa é uma notícia adicional para você e os que nos seguem aqui no Metrópolis. Preços mais baratos na concorrência internacional
do que o que pagávamos aqui em concorrências nacionais no Brasil. Governador João Dória, muito obrigada por nos receber aqui no Palácio dos Bandeirantes. Raquel, eu que agradeço. Parabéns pelo bom trabalho de vocês, eu tenho acompanhado. A Metrópolis, o portal, cresce a olhos vistos. Eu mesmo acompanho diariamente, leio e faço acompanhamento. Sou um seguidor, um internauta que segue, porque eu quero estar bem informado. E bem informado é quem acompanha a Metrópolis. Obrigada, governador. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau.